Olá, galera amada do sexto ano, muito bom estar com vocês. Infelizmente, continuamos com o nosso isolamento social. Sabemos o quanto é importante fazê-lo para nós nos resguardarmos, mas infelizmente não deixa, mas felizmente não deixamos de estar juntos, né? Mesmo que seja virtualmente. E já estamos, gente, indo para mais uma semana de estudos. Espero que vocês estejam levando bem a sério nossos estudos, gente. Não é brincadeira, não é para fazer corpo mole não, tá? Eu estou com muita saudade de vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Bom, hoje nossa aula será diferenciada das aulas passadas, pois faremos revisão dos conteúdos por vocês estudados, né? Para que possam responder sem dificuldade, sem piti, sem estresse, as questões referentes ao Egito e Mesopotâmia, ok? Bom, peguem a apostila de vocês e depois da revisão que nós vamos fazer hoje, façam da apostila as páginas 30 e página 32, tá? E do caderno de exercícios, as páginas 15 até o exercício 6A, depois a página 17 e 18, ok? Então tá, só para vocês recordarem um pouquinho, né, eu vou colocar essa imagem aqui, que é da Mesopotâmia e do Egito, que eu disse para vocês que nós vamos fazer a revisão, né? Mas o que nós vamos focar hoje, agora, é o crescente fértil, que eu também já havia falado para vocês, tá? Então, assim, pela imagem ali, né, vocês já podem observar em vermelho, que é uma região, né, que tem o formato semelhante à forma da lua crescente, ok? Isso dá para observar tranquilamente. Bom, então vamos lá. O crescente fértil é uma região que hoje corresponde aos atuais estados da Palestina, do Iraque, de Israel, da Jordânia, da Síria, do Líbano, do Kuwait e parte do Egito. O crescente fértil recebeu esse nome por quê? Porque o formato dessa região, que eu já mostrei ali para vocês, é semelhante à forma da lua crescente, né? Já estão sabendo disso. E o adjetivo fértil se deve ao fato de o local ter possibilitado, né, a prática da agricultura. O elemento natural que favoreceu a fixação de grupos humanos, né, no crescente fértil, né, nessa região que estou mostrando para vocês, foram os rios Nilo, no Egito, e Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, que possibilitaram a prática da agricultura. Esses rios foram fundamentais para o desenvolvimento dos povos, ok? Que viviam na região do crescente fértil, por conta da umidade do solo, né? Nós já falamos sobre isso, que era causada pelas cheias, né, às margens do rio, como o Tigre e o Eufrates e o Nilo, e que possibilitava o cultivo de alimentos e também a criação de animais, né,
E dessa forma, o desenvolvimento dos povos que viviam nessa região aí foi intenso. Bom, nós já falamos, mas vamos, como é uma revisão que eu havia dito para vocês, nós vamos ver mais uma imagem que é do rio. Na minha esquerda, tá? Na nossa esquerda, melhor dizendo, tá? A figura 1 é o rio Tigre, ok? Lindo, maravilhoso, isso depois das cheias, tá? A figura 2 é a imagem do rio Eufrates, ambos na Mesopotâmia, 1 e 2. Ambos estão já com toda a sua vegetação linda, né? E isso é depois, como eu disse para vocês, depois das cheias, tá? E a figura 3 é o rio Nilo, maravilhoso, também após as enchentes, e vocês sabem, né, que o rio Nilo fica no Egito, ok? Até aí? Ok, né? Por enquanto, sem problemas nenhum. Bom, o nome Mesopotâmia é de origem grega, tá? E significa região entre rios. Como assim? Região entre rios. É uma região que fica entre os dois rios que nós já falamos, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Tudo ok aí? O Egito antigo, por sua vez, corresponde à área que se desenvolveu em torno do rio Nilo, né? Perceberam ali na imagem que bem próximas ao rio é que eles construíram as suas casas, tá? Apesar dos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, né, e o rio Nilo no Egito garantirem a fertilidade das terras do crescente fértil, esse local era cercado por desertos. Pensem, vocês só enxergam, né, esses rios maravilhosos, mas aí vocês vão ter uma surpresa, porque é cercado por desertos, ok? E os primeiros humanos que ali se estabeleceram enfrentavam diversos problemas. Por quê? A civilização mesopotâmica diferenciou-se da egípcia em muitos aspectos. Como assim? Os rios Tigres e Eufrates, ao contrário do Nilo, apresentavam cheias irregulares, tá? E às vezes desastrosas. Por quê? Porque quando eles transbordavam, causavam transtornos para os mesopotâmicos. Tá? Entendido? Então, assim, o rio Nilo apresentava cheias irregulares, o rio Nilo, desculpa. E, ao contrário, né, os mesopotâmicos, diferente dos egípcios, não podiam encarar a natureza com confiança, porque vinha com muita força e causava muitas enchentes. Então, tá. O que eles faziam, então? O processo para aproveitar as enchentes do rio resultou em um grande desenvolvimento tecnológico, ok? Pois para realizarem obras grandiosas como barragens e diques, além da necessidade, as pessoas precisavam, lógico,
ter conhecimento de planejamento, senão eles não tinham como construir esses diques, tá? Muito menos as barragens. Esses povos que viveram na Mesopotâmia e no Egito Antigo, foram responsáveis pelo aprimoramento de importantes conhecimentos nas áreas da engenharia, da matemática e da física, senão não tinha como levantar, levantar essas obras grandiosas, ok? Canais de irrigação, diques e barragens foram construídos para controlar e aproveitar da melhor forma as cheias dos rios da região. Então, eles tinham que fazer isso para aproveitar as águas, as cheias dos rios. Os mesopotâmicos criaram um calendário lunar com base na observação dos fenômenos celestes. Tá, outra imagem que eu vou passar para vocês, tá? É das sociedades egípcia e das sociedades mesopotâmicas, tá? Se vocês observarem bem esse gráfico, vamos ver. No Egito, lá em cima, bem lá em cima, ficavam Faraó e sua família, ok? Bom, depois vinham os sacerdotes, em seguida, funcionários do governo, militares e escribas. Depois eu já digo para vocês quem são escribas, uma das pessoas que escrevem. Camponeses e escravizados, ok? Egito também tinha escravizados. Nessa hierarquia social, na Mesopotâmia, já era diferente. Primeiramente, lá em cima, na pirâmide social, como a gente diz, ficava o rei. Em seguida, nobreza, que participavam os sacerdotes, os militares, escribas e comerciantes. Depois vinham os camponeses e, não diferente do Egito, por último vinham os escravizados, ok? Bom, vamos lá então. As sociedades egípcias e mesopotâmicas se tornaram maiores e mais complexas. Elas formaram grupos que se diferenciavam, seja pelo nascimento, seja pelas atividades executadas. Como assim? Pelo nascimento. Se nascessem ricas, tinham privilégios. E dependendo das atividades que faziam, também tinha um local privilegiado na pirâmide social. Tá? As sociedades se dividiam em camadas ou grupos sociais. Essas sociedades eram hierarquizadas. Como assim hierarquizada? Quer dizer que as sociedades, em alguns grupos, são consideradas superiores aos demais, tá? Tinha uma hierarquia. Sempre primeiro os mais ricos, os mais importantes, ok? Na região mesopotâmica existiam vários povos ou sociedades, tá? Entre os inúmeros povos que habitaram a região
destacam-se os sumérios, os acadianos, os assírios, os amoritas, os caldeus, entre outros, tá? Vejam bem, galerinha, eu não quero que vocês fiquem decorando todos esses povos, mas eu quero que vocês tenham em mente que eram vários povos que habitavam essa região, ok? Os primeiros povos que estabeleceram-se na Mesopotâmia foram os sumérios, por volta de 5.000 anos antes de Cristo. As relações entre esses povos eram geralmente conflituosas. Como assim? Brigavam muito. Por conta de quê? Por causa da disputa de terras. Porque todos queriam viver em terras férteis. Então, assim, brigavam, né? Porque queriam escolher os melhores lugares para se viver, porque as terras férteis ficavam próximas aos rios. Galerinha, agora, a título de curiosidade, a Mesopotâmia pertencia a uma região localizada no Oriente Médio. Hoje, se vocês forem olhar no mapa, né, eu não tenho o mapa em mãos agora, né? Hoje é o atual Iraque. Se vocês encontrarem lá, vou procurar no mapa de vocês, né? Na apostila de geografia, que tem vários mapas, procurem lá. Iraque, tá? Iraque era a antiga Mesopotâmia, beleza? Outra observação que eu queria fazer também, que os povos que habitavam a Mesopotâmia, além dos assírios, eram os babilônicos, tá? Babilônicos, ok? Desde muito cedo, o Egito foi dividido em 2 reinos. Menes, também conhecido como Narmer, unificou o Alto e o Baixo Egito por volta do ano 3000 a.C. Ele foi o primeiro faraó da história egípcia, mas não chegou a acumular muito poder, como os outros faraós que viveram posteriormente, ok? Religião. Vou passar, né, mais uma imagem para vocês sobre a religião no crescente fértil, né? Dá para vocês observarem que do nosso lado esquerdo estão os deuses egípcios, e do nosso lado direito os deuses mesopotâmicos, tá? Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, eles eram politeístas. Como assim? Eles acreditavam em vários deuses, beleza? Vamos lá então. Na Mesopotâmia, o rei, ou patesi, né, como eles chamavam, era o chefe político, religioso e considerado um escolhido pelos deuses para ser o representante deles na terra, tá? Também, a título de curiosidade, e para vocês relembrarem, também que quando um líder político é considerado um deus, né, quando um líder político ele é considerado um deus, seu governo é chamado teocracia. Teo significa Deus. Cracia se refere a governo. Então,
Se nós unirmos as duas palavras, podemos afirmar que teocracia significa governo de Deus. Entendido? Então, teocracia. Nós podemos dizer, né, nós podemos afirmar que significa governo de Deus. Sem problemas até aí? Tranquilo? Vamos continuando. Os egípcios acreditavam que seus faraós eram divindades. Já os mesopotâmicos tinham na figura do rei um chefe político e religioso, ok? Os sacerdotes organizavam as cerimônias religiosas no Antigo Egito. Eu lembrei de uma outra coisa, outra curiosidade. A palavra antroposomorfista, palavrinha difícil de pronunciar, né, galera? Significa o quê? Essa palavra que é tão difícil de pronunciar, essa palavra vem da união de antropo, que se refere a ser humano, com zoo, referente a animal, e morfista é referente à forma com que se apresenta, tá? Forma que vai se apresentar para nós. Antroposomorfismo é a característica, então, atribuída aos seres cujo corpo é parte humano e parte animal. Algumas divindades tinham essa forma, até nós já conversamos sobre isso, não é mesmo? Galerinha, não esqueçam que estamos fazendo revisão dos conteúdos para vocês poderem fazer os exercícios que passei para vocês com tranquilidade, né? Sem ter problemas na hora de resolver, na hora de responder, ok? Alguns deuses egípcios mais conhecidos são Anubis, é aquele deus com o corpo humano e cabeça de chacal. Horus, com corpo humano e cabeça de falcão, entre tantos outros deuses, tá? Não esqueçam que tanto os mesopotâmicos quanto os egípcios, eu já falei para vocês, mas eu vou repetir para frisar bem e vocês não esquecerem. Eles eram politeístas, pois acreditavam em vários deuses, ok? Para os mesopotâmicos, tudo na natureza havia um deus correspondente. Como assim? Havia Deus no fogo, outro na escuridão, um no rio. O sol chamavam de Shamash, a lua de Sim e muitos outros. Aquilo que eu disse, para tudo eles tinham um Deus, né? Para a natureza eles tinham um Deus. Lembrando, os egípcios também eram politeístas. Eu sei que já falei isso para vocês, mas é para vocês não esquecerem. Por isso estou repetindo tantas vezes. Segundo a religião egípcia, o faraó era considerado um deus vivo. Lembram? Lembram que falei para vocês isso, que ele era a encarnação do deus Horus? Estão lembrados, né? Bom, relembrando mais uma vez. No Egito, as mulheres poderiam ter propriedades, realizar comércio e até herdar trono. Olha que beleza, né? Não eram todas as civilizações que a mulher tinha importância, tá? Vou passar uma outra imagem também
que é muito interessante, né, que é sobre o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é o mais antigo código de leis que se conhece. Foi criado pelo rei babilônico Hammurabi por volta de 1700 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. É um código baseado na lei de Talião, que dizia, até acredito que vocês já tenham ouvido essa expressão, olho por olho, dente por dente, né? Já ouviram? Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Ou os pais de vocês devem ter ouvido isso. O que significa isso? Isso significa, né, que as penas eram dadas com base no dano cometido pelo criminoso, ou seja, baseava-se na vingança pessoal. Lembram-se que eu comentei com vocês, né? Eu falei em sala de aula, dei exemplos para vocês. Então, assim, para recordar, se alguém arrancar o olho de uma pessoa, essa pessoa que ficou sem o olho tem o direito de arrancar o olho da outra. Estão lembrados? Se quebrar o braço de alguém, essa pessoa que foi agredida tem o direito de quebrar o braço dessa pessoa. Então, as penas eram dadas com base no dano cometido. O castigo era proporcional ao dano causado. Tá? O que você fizesse para essa outra pessoa tinha o direito de fazer para vocês. Porém, o Código de Hammurabi, né, as leis não eram iguais para todos, pois a aplicação variava se a pessoa era livre, escravo ou servo, homem ou mulher. Vejam bem, na atualidade no Brasil temos um Código Penal que estabelece multas, indenizações e reclusões, tá? Bem diferente, né, do que era aplicado lá na Mesopotâmia. Tá? Uma outra curiosidade que eu gostaria de falar para vocês é que o Código de Hammurabi foi talhado numa grande rocha de 2,25 metros de altura, né? Não era nada pequeno, não, por 1,60 metros de circunferência na parte superior e 1,90 metros de base. Atualmente, o original está no Museu do Louvre, em Paris, ok? Bom, eu vou colocar uma outra imagem para vocês, que vocês conhecem, e nós já falamos bastante sobre isso, que é a escrita cuneiforme, né, da Mesopotâmia, e a escrita, né, feita no papiro, lá no Egito. Na Mesopotâmia surgiu a escrita cuneiforme, que quer dizer que era gravada em argila com uma cunha. O que era uma cunha? Cunha, gente, era uma ferramenta de ferro ou madeira dura, né? Bastante aguda para poder fazer esse trabalho na argila. A escrita cuneiforme era baseada em símbolos e surgiu por causa da necessidade de controlar os recebimentos de impostos, tá? Já os egípcios desenvolveram a escrita hieroglífica. Ah, meu Deus, o que é hieroglífica? Hieroglífica, gente, é um termo de origem grega que significa gravura, gravura sagrada, tá? Para fazerem esse registro, passaram a fabricar o papiro, né? Na verdade, com o caule dessa planta, ok?
O papiro era encontrado nas margens do rio Nilo, tá? Também não era só para fazer, né? Fazer para escrita que eles usavam o papiro. O papiro também serviam para os artesãos fazerem cestas, redes e até pequenas embarcações e alimentos para o gado. Era muito útil o papiro. A escrita hieroglífica inicialmente era composta de sinais que representavam objetos concretos. Com o tempo, esses sinais passaram a ter significado de ideias e depois passaram a significar sílabas até formarem um alfabeto. Entendido aí? Outra curiosidade, galerinha. Na antiguidade existia a figura que eu falei lá atrás do escriba. Mas o que o escriba fazia? O escriba dominava a escrita. Ele era o único que sabia escrever, ok? Os escribas eram profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, como eu falei para vocês, os escribas possuíam grande destaque social. A vantagem de ser escriba é que eles não enfrentavam os cansaços físicos dos camponeses, como transportar enxadas, picaretas, cestos, né? Nem guiar o arado e podiam mandar em todos. Além disso, não precisavam, importantíssimo, pagar impostos, tá? E só para vocês não esquecerem, eu vou colocar na tela as atividades que vocês têm que fazer para essa semana, tá? Já falei lá no início para vocês que da apostila são as páginas 30 e 32 e do caderno de exercícios as páginas 15 até 6A, 17 e 18, né? Então, galerinha, nós vamos ficando por aqui hoje, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante nossa revisão, que vocês façam as atividades com maior tranquilidade, né? Se tiverem dúvidas, deem mais uma olhada nessa videoaula. Vou falar novamente que estou com saudades de vocês. Estou torcendo para que logo, logo estejamos juntos, não é? E até a próxima semana com mais um conteúdo, né? E dessa vez um conteúdo novo para nós prosseguirmos aos nossos estudos. Ok, gente? Beijo para vocês e até a próxima semana, beleza?